isso a gente aprende no esporte, né? O pessimismo, não existe um campeão pessimista. Não existe um campeão pessimista. E não existe sorte para o campeão. Né? Não existe sorte. O campeão, ele é preparado para ser campeão. Ele treinou para ser campeão. Ele acreditou que um dia ele ia ser campeão. Né? Não cai do céu assim como você vai fazer uma aposta na loteria e ganha. Né? É isso aí, pessoal. Começando mais um Cortex Podcast e o primeiro podcast do ano e um convidado desses aqui que eu vou falar, cara. Uma lenda na cidade e agora não só na cidade, né? Foi expandir territórios aí. Sensei de judô, professor universitário e agora vereador, né? O homem multitarefas aqui que habitou aqui a nossa cidade por muito tempo, nasceu aqui, cresceu aqui, né? Sensei Mário Sugizaki. Posso continuar chamando de Sensei, Sim, né? claro. Porque afinal de contas, acho que no Japão deve ser a mesma coisa também, mas para o chinês, professor um dia, professor para sempre, né? A gente acaba tendo essa consideração eterna. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Que legal que deu certo da gente conciliar as agendas para bater um papo aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ronaldo. Obrigado aí a todos que estão assistindo. E, poxa, é sempre um prazer para a gente poder retornar à nossa cidade natal, poder falar um pouquinho da nossa história de vida, que às vezes... Eu sou uma pessoa que acredito muito... eu tenho um lado meio espírita, sabe? E o Japão também tem daquela questão da filosofia oriental, né? As coisas não acontecem por um acaso. Eu acho que na vida da gente as coisas elas vão acontecendo porque tem um sentido de alguma coisa acontecer, né? E isso foi acontecendo desde a minha faculdade, desde eu como atleta, como esportista, que foram me levando a caminhos e que hoje, né, me levaram até a política que nunca imaginei que um dia eu pudesse estar nesse meio. Mas eu acho que, como eu disse, né, tudo tem um sentido das coisas acontecer. Então, muito bacana a gente poder conversar um pouquinho aí sobre as nossas histórias, as nossas passagens de vida e de trabalho. Com certeza. Vamos aproveitar então, falar um pouquinho lá do seu começo, do seu início. Lá aquele pequeno Mário, da onde veio, onde nasceu, como foi a infância. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu sou daqui de Botucatu, né? Então eu nasci em 1973, moramos sempre aqui no centro, né? Na época, a academia, ela era lá na Major Mateus, depois ela foi para ali no Cardoso, em cima, onde era a rodoviária antiga, né, na Floriano, e eu cresci no centro, né? Então estudávamos ali, eu, meus irmãos, tudo ali no IECA, La Salle, né? E foi onde a gente cresceu. Então, meu avô, ele aprendeu judô na escola, no Japão, quando ele veio para cá, com 14 anos. E aí ele treinava com os colonos, né? Porque ele trabalhava na lavoura. Então os japoneses se reuniam para manter a cultura, manter as tradições. E uma delas era o judô, né? Então ele brincava um pouquinho. Mas chegou uma época que ele foi para São Paulo para se aprimorar mais. Já tinha 4 filhos, largou os filhos com a minha avó para se aprimorar no judô. E quando ele voltou, ele assumiu a academia de Avaré, né? Então nossa história no judô começou dessa forma com meu avô. E meu avô gostava muito de assinar umas revistas, né? Tem umas revistas Kodokan. A Kodokan é a primeira escola de judô do mundo, né? Foi criada pelo Jigoro Kano. E meu avô assinava essas revistas. Eu tenho essas revistas. Na verdade, eu fiz uma doação dessas revistas para um professor que é lá de Rio Claro, da Unesp. Então, como já não tinha muito, né? E ele trabalha com essa área das artes marciais, da pesquisa, né? Então acabamos doando todas essas revistas. E eram muitas revistas. E ele aprendia judô muito nesses livritos aí. E ele fazia meu pai treinar essas coisas que ele via lá e que estava escrito lá na Kodokan, né?
E foi assim que meu pai se tornou o primeiro campeão mundial universitário em 68. Que incrível. Né? Então, essa história que vem do judô da nossa família, né? E como eu vim de uma família, meu avô e meu pai do judô, o caminho meu também foi esse, né? Eu entrei no judô com 7 anos, de 6 para 7. Como criança, a gente brinca, é igual para todo mundo, ninguém faz um campeão criança, né? Então, mas a gente sempre teve a facilidade, acho que, né, pela história da cultural aí da família. Chegou uma época que a gente tem que treinar mais e aí os resultados começam a aparecer, né? Então eu fui para brasileiro, fui para paulista, brasileiro, fui para o Campeonato Sul-Americano, Mundial das Forças Armadas, né? Tentei a vaga na seleção em 96, mas eu não fui bem nessa seletiva, eu estava entre os 4 do Brasil, né, nessa época. Mas não era da forma como é hoje, um ranqueamento, né? Na época eram seletivas abertas. E eu acabei não indo bem. A academia já estava precisando por umas dificuldades por conta do professor, né, que não era o meu pai. Então eu acabei largando os treinos lá em São Paulo, treinava lá no Pinheiros. E em 96 eu voltei para cuidar da academia, né? Foi quando eu assumi a nossa academia aqui, efetivamente. E logo a gente começou a formar novas turmas também, né? E depois de um certo tempo nós fizemos um convênio com a prefeitura onde nós conseguimos levar o judô para a população. Né? Então isso, um primeiro projeto nosso que iniciamos foi com a Casa dos Meninos. Não sei se você lembra, tinha um menino que treinava com você, o Dário, acho que treinava nessa turma. Sim, é verdade. Né? O Dário hoje, o menino tá bem, tá lá no Paraná, eu fico feliz de quando a gente vê daqueles meninos nossos que começaram judô pequenininho e hoje já são homens, pais de família, cidadãos do bem. Então, eu acho que essa é a contribuição que a gente deu para tanta gente aqui em Botucatu, né? A medalha enferruja, né? Você perde, enferruja. O título passageiro, mas a vida... Mas a bagagem que a arte marcial traz é incrível. É incrível, né? Eu acho que isso não é só uma história, né, da nossa vida, mas é uma forma da gente conduzir a nossa vida, né? Sim. Então, eu acho que isso é a maior contribuição que eu acho que as artes marciais, o esporte, também, de um modo geral, ele traz para o ser humano, né? E assim a gente conseguiu expandir o judô para a cidade em vários pontos, né? Depois eu acabei fazendo mestrado, fiz educação física, fiz o mestrado, fiz o doutorado e a gente já estava preparando. Eu falei, pai, uma hora eu vou ter que ir embora, porque não vou prestar concurso aqui. Não tinha minha área, né? E também, né? A gente nunca sabe. Chega uma hora que você tem que prestar aonde tiver a vaga, né? E eu acabei passando num concurso em Sinop, Mato Grosso, Universidade Federal do Mato Grosso. Fui para lá em 2010. Então, desde 2010 eu estou como professor lá na universidade. Há 22 anos, né? Não, eu estou há 12 anos lá, né? Foi em 12 2010. Então, eu estou quase a fazer 12 anos este ano. Né? Caramba, e foi uma década longe veio para cá. Sente mudança na cidade? Sente mudança? Sente que a cidade expande? Sente que a cidade se Botucatu é uma cidade, né, que ela é muito bem estruturada, né? Então, ela não cresce igual Bauru, igual Piracicaba, né? Que são cidades que crescem muito rápido. E quando o crescimento é muito rápido, você não acompanha. É o que acontece em Sinop, né? Sinop é uma cidade que cresce tão rápido que o setor público ele não acompanha. Então, as dificuldades que tem, seja na educação, na saúde, no trânsito, em todo o desenvolvimento, né, é muito mais difícil do que uma cidade que cresce ordenadamente como Botucatu, né, Botucatu é. Então, assim, da nossa infância que a gente vê, claro, a cidade, né, se expandiu, vai crescendo, mas a gente vê ainda mantendo muitas coisas ainda da forma como era 20, 30 anos atrás, né? Vou dar um exemplo, a Câmara dos Vereadores, né? A prefeitura aqui, né? Então mas o prédio tem uma questão histórica, né?
Hoje ainda comporta, não sei dizer se comporta as necessidades ou não, né? Mas a gente vê, agora a gente vê até com olhos um pouco diferentes, Sim. porque a gente também começa a aprender e conhecer e comparar um pouquinho, né? Não que Sinop seja tudo bom, pelo contrário. Sim. Mas a mudança, ela sempre traz desconforto, mas a mudança ela é necessária. Necessário. E como é que foi, falando em mudança, como é que foi o aviso que você estava indo embora aqui? Você já tinha encerrado as aulas antes ou não? Foi de surpresa? Na verdade, assim, eu já já trabalhava em Bauru metade do meu tempo. Né? Já tínhamos os professores aqui na academia. Meu pai já tinha voltado para ajudar a administrar, porque a gente já tinha os projetos da prefeitura. Então foi uma coisa que a gente já vinha planejando que isso ia acontecer. Não foi de um dia para o outro, olha, agora eu passei e estou indo embora. Não. Na verdade, 2 anos de construção, desde que meu pai voltou para assumir a academia de novo, assumir os projetos da academia, tudo de novo, né? Para eu poder também estar me preparando para poder, né, fazer a minha vida também. Né? Então foi uma coisa bem tranquila, porque a gente já estava preparado porque isso ia acontecer. Né? Uma hora ia acontecer. Chegando lá, qual que foi a maior estranheza, a maior reação que você teve, assim? Eu já cheguei com amigos lá, né? Então é ruim quando a gente chega e não conhece ninguém, né? Então eu já cheguei muito bem amparado. O Breda, nosso amigo de infância aqui, na época o Paulo, né? Que hoje a gente também já não tem mais amizade, assim, mas eram as pessoas que a gente estava muito próximo. Até hoje o Breda como irmão meu lá, né? E então assim, e a gente também vai, né, para um lugar e fala, olha, a gente tem que fazer o lugar onde a gente está, né? Então você vai para um lugar, mas é longe. É quente. Cara, é quente, mas tudo se a gente vai se ajeitando, se ajustando, se adaptando, né? A vida é assim. E a gente tem que estar feliz na onde você está, né? Com certeza. Você está feliz na onde você está, as coisas elas acabam sendo mais fáceis para a gente trabalhar, né? Não fica assim, carregando um peso, né? Você vai para um lugar, você fala, poxa, mas eu gostaria de estar em outro lugar, mas eu queria estar mais perto da minha família, mas eu queria estar com o judô, mas eu queria não sei. Aí você, em vez de ir para frente, você fica andando para trás, né? Então, a sensação que tá é que você está sempre com uma pedra no sapato, que é tão simples você resolver que é só tirar o sapato e tirar a pedra. Isso a gente aprende no esporte, né? O pessimismo, não existe um campeão pessimista. Não existe um campeão pessimista. E não existe sorte para o campeão. Né? Não existe sorte. O campeão ele é preparado para ser campeão. Ele treinou para ser campeão. Ele acreditou que um dia ele ia ser campeão. Né? Não cai do céu assim como você vai fazer uma aposta na loteria e ganha. Né? Claro que às vezes você tem um dia que está bem, tem a sorte, né? Mas as coisas elas vão e dá certo. E acontece, né? Mas se você não está preparado, as coisas não vão acontecer. Então acho que é isso que a gente aprende no esporte. É isso que a gente aprende nas artes marciais. Né? Primeiro é acreditar em si, né? O judô, o primeiro princípio, né? Na verdade o segundo, da máxima eficiência, né? Se você faz o melhor que você pode, mesmo que não seja, mesmo que não dê certo, mas você fez o seu melhor, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Faça bem, faça o melhor que você pode, que o resultado, ele é uma consequência. Né? Às vezes o resultado não vem como você espera, mas ele vem. Né? Exato. Mas ele vem. Né? Então eu acho que é isso que a gente tem que... E você ficou trabalhando lá 8 anos na universidade, né? Continua ainda. Sim, só que aí depois decidiu se aventurar na política, né? Na verdade não foi tão assim também, né? Eu, em 2012, eu fui convidado a ser o coordenador para implantar o curso de medicina. Então eu precisava viajar muito para Cuiabá para acertar como fazer, plano, projeto pedagógico, conversar com Rondonópolis, conversar com a medicina de Cuiabá, entender os mecanismos para a gente implantar o curso. E a gente começa a participar mais da política universitária. Né? Então, em 2013, eu acabei tomando uma postura muito firme, né, enquanto coordenador do curso,
e vendo a necessidade das coisas acontecerem de uma maneira mais equilibrada. Né? Nós do interior, por estar muito longe da capital, a gente tinha muitas dificuldades e ainda continua. E aí a gente começa a ver que as coisas não eram equilibradas. E isso me trouxe muito desconforto, porque eu, como representante do nosso campus, eu não podia aceitar as coisas da forma como elas estavam acontecendo. Então eu entrei na vida política universitária de uma forma mais participativa. Tanto que eu tive uma discussão com a reitora, que me levou a assumir ainda um cargo de gestão na administração da universidade, como legislador da universidade, né? Nós temos o Conselho Superior Universitário, e eu fiquei por 8 anos para participar mais ativamente da política universitária. Fui candidato a pró-reitor em 2016, eu acabei perdendo essa eleição, que me mostrou um outro lado político muito positivo, apesar de ter perdido, mas a gente entendeu os meandres da política, que ela não é muito... São diferentes os níveis, mas as formas da política, ela tem muitas semelhanças também, né? Então tudo isso foi me levando por um caminho que... Depois eu fui convidado por um candidato a prefeito, que é um amigo particular nosso lá de Sinop. Eu já tinha envolvimento de muitos grandes projetos lá. Então era um momento de que eu tinha que, né, também tentar um outro caminho e acabei entrando como vereador em 2021. Né? E aí chegando lá como que foi o seu primeiro dia na sessão da Câmara lá? Chegou lá perdido ou vocês têm uma preparação, cursos, alguma coisa? A gente vai aprendendo fazendo. No dia. A gente vai aprendendo fazendo, né? Porque eu acredito que você deve ter se deparado, vendo como é aqui na cidade, né? Deve dividir ali as sessões com gente muito experiente na política lá, né? De muito tempo, né? Nós temos 2 vereadores de 4º mandato lá. Puxa vida. E só outros dois que reelegeram. Então, de 15 vereadores, nós tivemos 11 trocados. Renovou tudo. Então, tudo. Estava sentindo mais à vontade. Desses 11, nenhum deles tinha experiência política. Um foi assessor de um vereador, conhecia um pouquinho. O outro chegou a ser um mês, porque ele foi suplente, segundo suplente, ele chegou a ser um mês, então já tinha sido candidato. Mas a maioria ali não tinha uma experiência, então a gente vai aprendendo, fazendo, aprendendo junto, errando, acertando. Mas é rápido, isso aí a gente aprende. E eu também já tinha uma experiência da universidade, que também tem algumas semelhanças em formato. Como é que você faz um requerimento, como é que você vai fazer uma relatoria de um processo. Sim, as formalidades. Eu preciso de vista de um processo, eu quero... Então, tem algumas semelhanças, né? E que isso também ajuda a gente, né, na hora de debater, na hora de arguir, na hora de defender. A gente acaba tendo... E você falou que antes da vida política, você tem alguns projetos lá em Sinop que ainda são ativos, né? Que um deles é o projeto Mexa-se, né? Isso. Como que é esse projeto lá? Então, em 2015, né, eu era coordenador de esportes lá também da universidade, nosso campus, né? Então eu ajudei a criar como é que chama? As atléticas. Fortalecemos as atléticas de todos os cursos, fazia os jogos universitários lá, nossa, 1.200 alunos participando, era um negócio grande, né? Então a gente já tinha assim um envolvimento com os alunos muito grande. E como coordenador do curso, como coordenador de esportes, eu falei, vamos fazer uma corrida universitária. Então antes de 2014 eu fiz a primeira corrida universitária. Foi bom. Aí no outro ano eu fui convidado pelo Rotary, vamos fazer um evento assim e tal, e aí nós criamos o Mexa-se. O Mexa-se é um projeto de conscientização da importância da prática regular de atividade física. E para a gente fazer isso, eu falei, vamos fazer então uma proposta de corrida e caminhada como incentivo. Aí ia nas empresas para fazer palestras curtas para explicar da importância das pessoas estarem ativas, né? Sair do sedentarismo. E o projeto ganhou muito corpo, né? Desde 2015.
Então esse projeto existe desde 2015. Ano passado, ano 2020, nós não tivemos a corrida por conta da pandemia. 2021 nós fizemos uma corrida. E este ano devemos voltar aí, com certeza, perto do formato que nós sempre fizemos. Sim. E a nossa corrida é muito grande lá. É uma corrida de 1.000 pessoas participando. Nossa, corredores. que ótimo. 100% gratuito. Que legal. Né? Brindes, frutas, né? É uma premiação bacana, tenho muitas empresas apoiando, a prefeitura também apoiando, então é um projeto que ganhou um corpo muito grande, né? Então esse é um dos projetos que a gente desenvolve lá, o Breda coordena junto comigo esse projeto, né? E depois eu entrei no Rotary, aí montei um clube de Rotary, né? Que é um clube de serviço muito bacana. E aí nós temos um outro projeto que também começamos quando o curso de medicina começou, que é o projeto da UFMT na comunidade. Nós vamos nos bairros periféricos para levar exames de saúde. Né? Então a gente tem uma equipe que faz vários tipos de testes, exames lá na população dos bairros mais carentes, né? A gente faz isso. Então isso também desde 2015 nós temos esse projeto. E um outro que é especificamente de saúde ocular, que é o De Olho no Futuro. Tem um médico oftalmologista, dono de um hospital lá, tem uma equipe médica que nós fazemos a triagem nas escolas e depois tem o dia do mutirão, de faz exame em todas as crianças, depois nós damos óculos para todas essas crianças. Que legal, que bacana. 2.000 crianças são triadas, porque é só o primeiro ano do ensino fundamental nas escolas públicas. Isso com apoio de empresas, é uma parceria público-privado? Público-privado, né? Nós, a universidade, que organizamos tudo. Tá. Aí nós temos as empresas que patrocinam. Nós temos o Rotary, que é o parceiro, né, direto, porque a universidade não pode receber dinheiro, então é uma confusão. Acaba sendo o Rotary o nosso parceiro que faz esse apoio financeiro. A captação para poder bancar o projeto. E a prefeitura também é parceiro. Porque é junto, um projeto para eles também, né? Sim, é maravilhoso, né? Então, a ideia é essa. Você imagina uma criança que às vezes tem uma dificuldade muito grande de atenção na aula, de querer prestar atenção. Só pra você ter ideia, 2020, agora, em 2021, 2020 nós não fizemos. Não estava em aula, né? Só aula online. 2021 nós fizemos agora no segundo semestre. De 2019, na média de 2.000 crianças triadas. 2021, 2.000 crianças triadas. Nós tivemos um aumento de 30% de crianças com problema de vista. Olha só. 30% de aumento de óculos. Para você ver o quanto essa pandemia ela impactou na saúde ocular das crianças. Sim. Miopia foi o que mais aumentou. Então, é algo que não é tão atento, né, à saúde ocular da criança, né? Muito. Nós temos criança que faz o exame e tem 4 graus de óculos. Nossa. Com 7 anos de idade, 6 para 7. E às vezes nem sabia que tinha, né? Sabe. Tem criança que não enxerga de um olho. Quantas coisas já aconteceu de ter catarata congênita, de ter que fazer cirurgia de catarata. Então, é um projeto que nós já temos há 6 anos, né? Que legal, né? Que 6 bacana, anos. Que bacana. Passou de 10.000, 12.000 crianças já foram triadas pela gente, né? Mais de 500 óculos entregues. Sim. Então, é um projeto muito bonito lá. Vamos falar um pouquinho do judô, então, que é um assunto que eu gosto muito, assim. Como que tá a escola hoje em dia? Bom, aqui, depois que meu pai faleceu em 2014, minha irmã veio para cá para ajudar a tocar a academia, porque a gente, além da academia, tinha os projetos da prefeitura. E foi tocado mais um ano, 2015. E no final de 2015, encerrou as atividades da nossa academia, porque era muito difícil sem vamos dizer assim, a presença do pai e a minha, porque quem tinha a vivência no judô diretamente éramos nós. A gente já sabia e já tínhamos investido no SESI desde quando eu assumi a academia e quando nós tivemos essa parceria com a prefeitura. Nós estivemos lá e conversamos e implantamos o judô no SESI, primeiramente sem um professor contratado deles, que era o Vitor. E no outro ano o Vitor foi contratado porque viram que realmente era um esporte que deu certo lá no SESI. E a gente já enxergava o SESI como um possível que pudesse dar continuidade do judô na cidade, né? Pela estrutura, pela condição. Pelo histórico do SESI no nacional. Exato, né? Então tinha a própria forma de trabalho muito próximo daquilo que a gente também sempre acreditamos no esporte, né? E então, assim, foi uma coisa que aconteceu meio natural.
olha, mas na Mata Sujidade não tem, e aí o SESI acabou assumindo algumas escolinhas até, e hoje praticamente é responsável por todas as escolinhas aqui do município, né? Montou várias turmas e trouxe o esporte de rendimento para cá, né? Lá que era de Bauru, e os meninos do rendimento, que é do alto rendimento, né? Para participar de torneios. Tem meninos que já foram para campeonato mundial. Puxa, que demais. Mundial Júnior. Que legal. Tem chance de pôr alguém aí, quem sabe nas próximas Olimpíadas. Que legal. Deva ser o próximo passo, a meta, né? Como Contratou professores técnicos excelentes. Esses dias estavam divulgando que eles estavam precisando de professores de educação física especializados em alto rendimento para isso. Exato. Para a luta, O Alexandre Lee e o Inácio, que vieram para cá, já estavam em clubes grandes em São Paulo, né? O Inácio saiu do São Caetano e veio para cá. Puxa. O Alexandre Lee estava no Paineiras, né? Também um clube grande em São Paulo. Então o calibre é grosso. E foram atletas muito bons, já estavam em clubes grandes e eu acho que tem tudo aí para eles fazerem um excelente trabalho. Sim. Eu acho que Botucatu volta a configurar no cenário de judô logo. Como referência. Como referência novamente. Ficou muitos anos como referência. Né? Acabou exato. Nossa época, nós tivemos atletas ali de seleção brasileira, nível até de Olimpíadas, né? Então... Eu acho que isso Botucatu sempre nesse trabalho de tantos anos aí do meu avô, do meu pai, né? Tiveram uma expressão muito grande aqui no judô e agora o SESI deu continuidade. Vai dando continuidade. Adotou a estrutura, né? A estrutura organizacional ali, né? Então, entendi. Vai ser muito bom. Que legal, que bacana. Chegou a conhecer lá, né? Chegou a ver tava tendo aula dos alunos? Eles voltaram aos treinos semana passada, semana passada. Então eu estive lá semana passada, estive essa semana também. Fui com o Breda, conversamos um pouco lá com os meninos. Que legal, que bacana. Né? Então é muito, muito bacana a gente ver a vontade dos meninos aí. E lá em Sinop chegou a dar aula ou não? Não, a gente participa de vez em quando, os dois professores lá são amigos nossos, mas assim, é muito corrido. Ah, imagino. Então é difícil a gente conseguir conciliar tudo. Sim, né? sim, imagino, né? Então, mas o kimono tá penduradinho lá, se precisar. Eu já tive algumas vezes lá, mas assim, quem sabe voltar, mas machuca muito. Sim, imagino. Eu conversei com o Sensei Nilson uma vez. E eu falei para ele que assim, é uma vontade que eu tenho. O ano passado eu organizei um evento de premiação dos melhores do ano, das artes marciais aqui na cidade. Certo. Então chama Dezembro Faixa Preta o evento. E o judô estava presente, o pessoal do Sensei Nilson também estava conosco lá. E aí eu premiei algumas lendas aqui da cidade na arte marcial. Certo. Né? Que foi o Sensei Seno, do Karatê, né? E o Sensei Argel, né? E mencionamos, obviamente, o Sensei Matheus, que queríamos muito que estivesse conosco, né? Recebendo o prêmio lá. E eu falei pro Nilson o seguinte, que eu quero criar uma exposição histórica das artes marciais aqui. Conversar com o pessoal da Secretaria de Cultura, se a gente pode usar o museu para tentar juntar coisas valiosas das artes marciais aqui na cidade e colocar lá em exposição. E a gente ainda vou colocar isso em prática logo. Legal. Vai ser um negócio muito bacana de trabalhar. Bacana. E aí, resolveu ser vereador na pior época possível, né? Porque na pandemia. Como que tá a situação lá em Sinop? Bom, a pandemia não está diferente em nenhum lugar, né? Agora estou aqui longe acompanhando os casos, mas graças a Deus não são casos graves, como estava no passado, né? Mas a quantidade de pessoas infectadas está muito grande, né? Então é sempre, né? Tem que ter atenção aí com a Covid aí, porque realmente a gente não sabe até que ponto e até quando isso vai, né? Mas eu acho que essa dificuldade que está, né, nessa pandemia mostra o quanto nós não estamos preparados, né, na saúde pública para lidar com situações tão difíceis como isso é no mundo inteiro, mas a gente vendo aqui no nosso país, né, Botucatu é uma cidade universitária, é uma cidade que a Faculdade de Medicina
né? É um exemplo do trabalho, semana passada, a matéria que saiu até em rede nacional, né? Esse estudo, né, está sendo conduzido aqui em Botucatu, não é por um acaso, né? Você tem uma universidade que é uma das referências no estado e no país, né? E a gente vê, quando é mais organizado, que consegue, apesar dos problemas não serem diferentes, mas consegue lidar de uma forma mais eficaz, né? Do que quando você não tem uma organização. E nós sentimos muito isso lá. Tem muito boa vontade, né, da gestão, mas ela não tem uma estrutura organizacional e fica apagando incêndio. E no momento que nós estamos agora, tem 12 médicos de UBS, né, que trabalham na atenção primária, afastados com Covid. Tem vários postos sem médico, porque realmente não tem como equipe, resolver, né? não tem equipe. Enfermeiros, mais de 40 infectados. Puxa. Né? Então, isso mostra como é difícil a gente conseguir manter uma organização. Né? Creio que aqui também deva acontecer, mas um cobre o outro e acaba não tendo. Mas você ter que fechar a unidade, não ter atendimento, né? Isso não é. Não é normal. É muito né? difícil. Né? E por conta de estar despreparado é mais difícil ainda. E os sintomas se confundem. Lá tem muita dengue. E dengue, nossa, é muito perigosa, porque chove muito nessa época. Então, a dengue, ela é epidêmica lá. Né? Então, nós temos casos de dengue, morte de dengue. Né? Nós temos o Covid, que agora com essa outra gripe, dessa influenza. Então, você imagina né, a dificuldade que é. Sim. Né? Eu não estou lá agora, mas depois do Natal, dia 27, eu tive na UPA, na outra, e a gente viu como é que estava dificuldade, não dá. E as unidades fechadas, então realmente é difícil quando você está despreparado. Né? É um desafio. E estamos chegando na nossa reta final desse bate-papo. A gente tem muita coisa para conversar, eu acho muito bacana essa lembrança da minha infância, né? Mas a gente precisa encerrar aqui o nosso bate-papo, mas antes eu queria perguntar duas coisas, né? Primeiro é o seguinte, como vereador, né? Ou como professor, qual que é o seu sonho, assim, o seu projeto? Falou, eu fico feliz se eu conseguir concretizar isso. Olha, quando eu fui atleta, eu não cheguei para a Olimpíada. Mas o sonho de qualquer atleta é chegar numa Olimpíada. Eu não tenho pretensões, vai ser deputado, vai ser o quê? Eu não sei, na política é uma coisa difícil da gente, porque por mais que a gente possa tá pensando, né, delinear, traçar, mas são muitos fatores e que não depende da gente, né? Eu hoje estou na política, pode ser que eu fique por um mandato, mas eu estou muito feliz de poder estar cumprindo o meu papel, né? Enquanto cidadão. Porque, enquanto político, eu hoje entendo que eu represento as pessoas, não represento o Mário. Né? O Mário conduz de acordo com aqueles princípios que eu aprendi da minha vida, mas sempre pensando nas causas sociais, como sempre foi a minha vida toda. Eu acho que isso já me deixa muito feliz de poder estar cumprindo com o meu papel. Né? Enquanto professor, né, eu oriento no mestrado, eu ajudo. Tenho 2 alunos que formaram doutores aqui agora, esse ano passado. Tem uma menina que está fazendo doutorado na USP, uma outra entrou no doutorado agora. Então a gente vê os nossos alunos, que foram meus alunos, alunos de iniciação científica, alunos meus monitores, né? Ajudar esses meninos a ganhar o mundo. E eu acho que esse o papel nosso enquanto professor, enquanto educador, né? Tentar ensinar o caminho daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente constrói. Acho que é isso que eu fazia no judô. Não é diferente enquanto professor da minha disciplina, não é diferente enquanto eu como orientador de mestrado, e não é diferente meu papel enquanto político também. Né? Então,
eu já estou muito feliz de se eu, daqui 4 anos, né, não ir continuar na vida política. Eu acho que isso não depende, né, de mim. E eu acho que a gente vai trabalhar sempre pensando no melhor do que Perfeito. possível. Então, para encerrarmos aqui o nosso papo, então, conta um fato inusitado da sua vida, seja como atleta, ou como sensei, ou como professor universitário, ou como vereador, ou aquela história engraçada ali que te marcou e que... Tem muitas, mas uma que a gente nunca esquece, tinha tipo de um torneio regional que a gente era por equipe. E eu era da equipe, desde a equipe Mirim, que é de 7 anos, equipe infantil, que é de 10, equipe de pré-juvenil, que é 12 ou 13, júnior, juvenil, júnior, e nós não tínhamos adulto ainda, porque não tinha adulto na época de 1985, 86, que a academia tinha, sei lá, 150 alunos, era muita gente. E a gente ia nesses torneios, o ônibus parava, e a gente parava no posto, rapaz, era um saque. Era um roubando coisa, outro enfiando tudo assim no meio. E a brincadeira era quem pegava mais coisa. Nossa! Não, imagina nos alojamentos, quando a gente ia no Pacaembu, em São Paulo, com 30 moleque, a bagunça que era, apanha na bunda, porque não quer dormir, porque fica fazendo bagunça, porque some do grupo. Então, são fases muito bacanas da gente ver, né, o que o esporte trazia em termos de integração, assim, né? Que o pessoal acha que é disciplina, né? Disciplina na hora do treino. Mas acabou o treino, a bagunça impera. Bagunça é normal, que criança que não faz bagunça, né? Faz parte da vida, né? A gente não pode ficar fazendo bagunça em tudo, né? Mas nós sentimos na pele que a gente dividiu o alojamento com a turma do judô daqui em Botucatu, nos Jogos Abertos em Mogi Mirim, talvez, se eu não me engano. Eu não me lembro muito bem, acho que deve ser Mogi Mirim. Dividimos lá. É de coisa do pessoal tirar o estrado da cama, conseguir deixar o colchão arrumadinho do beliche, da segunda cama do beliche. O cara foi deitar pra dormir e cair, né? Daí pra cima, né? Brincadeira, né? Daí pra cima. Então, muito bacana. A gente sentiu na pele essas bagunças aí. É uma delícia, né? Muito gostoso. Deixa mais forte a amizade da equipe. Né? Exatamente. Então, assim, as amizades, meus melhores amigos são aqueles que viveram comigo, não de tatame, não na escola, mas as viagens. Sim. Né? E a gente se encontra, sempre a gente relembrar as coisas que a gente fazia, né, da nossa vida toda. Então, é isso que fortalece a amizade, né? Que legal. É legal demais. Que bacana. Quero agradecer mais uma vez, primeiro por ter aceito mais uma vez o convite para falar conosco aqui no nosso canal, por agradecer também a uma marca que você deixou lá no começo da minha adolescência, né? Fundamental, né, para que eu seguisse dentro da arte marcial, né? Hoje não sigo no judô, mas com certeza aquilo fez a diferença para que eu seguisse na arte marcial e ter um espaço, ter uma academia aqui na cidade, tentando buscar ser a referência que o Sujizaki era na cidade. Então é o meu espelho, né? Agradeço demais isso aí também, né? E parabenizar, né, pela ousadia em querer ser um vereador na pandemia em Sinop, né, numa cidade longe da sua terra natal, onde você estava mais habituado, né? E lógico, né? Sempre pedir para que sempre olhe pelos nossos atletas, né? Seja aqui em Botucatu, seja na cidade onde você mora agora ou onde estiver, né? Sempre olhar para eles. Até peço para todos os nossos políticos, né? Olhe para eles, né? A gente precisa muito desse acolhimento, que seja uma moção de congratulações pela sua conquista, que seja um investimento de parceria público-privado, que seja algum projeto social, que a gente consiga olhar para esses atletas e fazer com que mude a vida deles de alguma maneira, né? Muito obrigado mais uma vez pela força. Eu que agradeço. E assim, né? Eu acho que todos nós temos um compromisso de vida pública, sabe? E é importante outras pessoas e mais pessoas do bem entrar na política. Às vezes a pessoa não tem medo, não tem coragem, mas se encorajam, né? Eu acho que essa é uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Nós precisamos de mais pessoas do bem, né? Mais pessoas preparadas para poder participar da vida pública, né?
entender daquilo que é importante. Você falou do esporte. Hoje, nós, chegando lá em Sinop, a primeira coisa, nós temos uma reunião com todas as associações esportivas, e nós já temos uma meta para este ano muito audaciosa, né? E eu coordeno esse grupo de técnicos lá, porque o esporte está acabando. Não é só lá. Cidades, aqui a gente vê a dificuldade que é, não temos mais o que era o esporte na minha época. Então a gente precisa repensar naquilo que é importante, nos valores, na formação dessa molecada, tirar essa molecada da rua, longe das drogas, da promiscuidade. E é o esporte que pode fazer isso, né? Sim. Ele é transformador. Então a gente tem que, quem gosta do esporte, das artes marciais, né? Quem vive isso, a gente precisa valorizar e incentivar e apoiar financeiramente para que isso possa, sabe, chegar em mais pessoas. Né? Não é gasto, né? Não é investimento, né? Exatamente não isso. Não é gasto, é investimento. Né? Então, acho que isso é uma das metas, é um dos compromissos que eu tenho enquanto político também, né? E vamos seguir. Tocando. Perfeito. É isso aí. Boa sorte, um bom retorno para você, né? E que cuidem-se lá, né? Que logo a gente tira essa máscara de uma vez, a gente consegue essa imunidade para que as coisas comecem a abafar um pouquinho mais, ficar mais tranquilos, né? Exatamente. Um bom retorno. Pessoal, então se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, né? Pode seguir o Sensei Mário nas redes sociais, né? Tem lá o trabalho dele que faz como vereador, como professor também, né? Tá como Mário... Rapaz, sabe que eu nem sei os meus. Se eu não me engano, é Mário Sugizaki. Acho que é Mário Sugizaki no Facebook, é Mário Sugizaki. No Instagram, acho que é também. E aí, só seguir o trabalho dele lá. É isso aí. É legal pegar algumas ideias também. A gente vai conversar bastante com algumas ideias pra gente trazer pro esporte aqui. Com certeza. Certo, pessoal? Valeu, obrigado! Obrigado.